corações abertos, prontos para receber a boa palavra, Senhor. Que todo impedimento, que todo trabalhar de Satanás para roubar, para distrair, seja quebrado agora em nome de Jesus. Amém. Pastor. Queridos irmãos, boa noite a todos. Recebam a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, por gentileza? Aqueles que podem, para que nós façamos aqui uma leitura da palavra do Senhor, em um texto muito conhecido, mas que eu creio que o Senhor, Ele continuará falando conosco ainda nessa noite. Você crê nisso? Quantos precisam que o Senhor fale ao seu coração através da palavra? Diga amém. Glória a Deus. Salmo de número 46. O Senhor tem colocado esta palavra ao meu coração durante essa semana. Eu estive meditando sobre ela e eu creio que algo o Senhor tem a transmitir ao nosso coração dentro deste texto bíblico. Salmo 46 diz assim, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Diga comigo, queridos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Diga amém, querido. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Você perdeu a oportunidade de glorificar o Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Ele quebra o arco, ele também corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Já foi orado, mas oração nunca é demais. Feche os teus olhos. Pai amado e eterno, Senhor, nós iremos meditar um pouco mais em Tua palavra e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza e fale aquilo que o Senhor quer que seja dito aqui nesta noite.
alcance corações que precisam de um socorro. E não são poucos aqueles que precisam ser socorridos pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus nós te pedimos, esteja conosco na condução da tua palavra. Toma frente, em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. E a igreja diz amém. Sente-se, queridos, por gentileza. Meus queridos irmãos, este salmo é um salmo muito conhecido da igreja. É um dos salmos, ou um dos versículos, ou uma das passagens bíblicas que eu considero uma espécie de texto áureo da Bíblia, uma espécie de um versículo, principalmente o versículo 1, um versículo tema da Bíblia Sagrada. O livro dos Salmos talvez seja um dos livros mais lidos de toda a Bíblia Sagrada. A palavra Salmos, do hebraico, Sefer Terhelim, significa livro dos louvores, ou o livro dos cânticos de Israel. O livro dos Salmos é, na verdade, uma espécie de um devocional, o inário do povo de Israel até os dias de hoje. Este livro ele faz parte da categoria do que eles chamam de livros poéticos da Bíblia Sagrada, ao lado do livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Neste livro tão maravilhoso nós encontramos salmos messiânicos, como é o caso do Salmo de número 2, Salmo de número 22. Nós encontramos salmos de oração pelo rei na guerra, como é o caso do Salmo de número 20, uma oração em pró do rei que estava indo às constantes guerras. Nós encontramos também salmos de arrependimento, como é o caso do Salmo de número 51, escrito por Davi. Nós encontramos salmos de lamento, como também é o caso do Salmo de número 42. Enfim, nós encontramos diversos salmos para o nosso elevo e crescimento espiritual. Dos 150 salmos que nós encontramos neste livro tão fantástico, 73 foram escritos por Davi. É verdade, 73 salmos foram escritos por Davi. Os outros foram escritos por Asaf, que era o seu músico. Outros foram escritos por Moisés, como é o Salmo de número 90. E outros 11 foram escritos pelos filhos de Coré. Dentre eles, o Salmo de número 46, que nós acabamos de ler. Os filhos de Corá foi quem escreveu o Salmo de número 46. Quem eram os coraitas? Ou quem eram os filhos de Corá? Como o próprio título do capítulo, ou melhor, do Salmo não tem capítulo, Salmo é número. Como o próprio título do Salmo 46 diz, eles eram descendentes de Corá. Os irmãos conhecem a passagem bíblica? Corá é aquele que se envolveu naquele fatídico caso, junto com Datã e Abirão, que se levantaram contra a liderança espiritual de Moisés. Os irmãos conhecem a passagem bíblica. Mas a despeito de toda a maldade do seu pai, os seus filhos, eles não seguiram os mesmos caminhos dos seus pais. Até porque seu pai, conforme diz o texto bíblico, ele morreu. A terra abriu-se e ali tragou Corá, Datã e Abirão, e praticamente a sua posteridade. Mas a Bíblia vai dizer que os seus filhos não morreram. E a despeito da maldade do seu pai, os seus filhos alcançaram posição honrada dentro de Jerusalém.
Os seus descendentes, eles foram auxiliares dos sacerdotes, eles foram porteiros, eles foram músicos, eles também eram da tribo de Levi. E se os irmãos lerem aquela passagem de 2 Crônicas, eu acho que capítulo 19, capítulo 20, aquela famosa batalha de Josafá contra as 3 grandes nações, os moabitas, os amonitas e os filhos da montanha de Seir, os louvores que foram entoados para a batalha de Josafá, antes de Josafá ir à batalha, que na verdade não precisou nem batalhar, porque Deus, quando o profeta Jaaziel se levantou no meio da congregação e disse que, olha, vocês não terão que pelejar, porque esta peleja não é vossa, esta peleja é de Deus. Então Josafá disse: o que é que nós temos que fazer então? Vocês terão somente que adorar, que louvar o nome do Senhor. Detalhe: quem é que encabeçava os louvores naquele momento que eles adoravam o Senhor? Os coraitas e outros que ali estavam também. Eram eles que estavam encabeçando o louvor de livramento da parte de Deus ao povo de Judá. Então perceba que, a despeito de toda a maldade que o seu pai fez para com o povo de Israel e para com a liderança de Moisés, os seus filhos não seguiram adiante a maldade dos seus pais. Isso exatamente para se cumprir o que Deus disse lá em Ezequiel, se não me falha a memória, capítulo 18, aonde Deus disse que agora os filhos não mais pagariam pela maldade dos seus pais. E ele vai dizer: a alma que pecar, e alma ali é sinônimo para vida, a alma, ou seja, a vida que pecar, esta morrerá. Ninguém mais vai pagar pela maldade dos seus pais. Quem fizer alguma coisa errada, vai ter que pagar pelos seus erros. Os seus filhos não. Seus filhos, eles deram continuidade a um legado muito bonito dentro dos registros da história bíblica. Este salmo de número 46, ele pode ter sido escrito provavelmente numa época em que o exército assírio cercou e invadiu Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que estes coraitas, eles começam a salmodiar, eles começam agora a declarar, a expressar a grandeza de Deus, e eles escrevem dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salomão disse que no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para aqueles que nele esperam. E quem mais falou de refúgio na Bíblia Sagrada, como atribuindo esta expressão a Deus, foi o seu pai Davi. Por diversas vezes nós vamos encontrar Davi fazendo uma alusão a Deus como sendo refúgio, como sendo esconderijo, como sendo proteção, como sendo um alto refúgio. É Davi quem faz esta expressão e atribui a Deus estas características. Mas aqui neste salmo, os coraitas, eles dizem que Deus é o nosso refúgio. E ele vai ser mais enfático dizendo que Deus não só é refúgio, ele diz também que Deus, ele é fortaleza. E além de refúgio e fortaleza, ele poderia dizer que Deus, ele é socorro. Seria suficiente para nós entendermos o que é que eles estavam querendo dizer, aquilo que Deus era e aquilo que de fato Deus é. Se ele dissesse que Deus, ele é refúgio, fortaleza, socorro, já estava bom demais para nós, não é verdade? Sim ou não? Mas ele vai dizer que Deus é refúgio, fortaleza, socorro, só que além de socorro, ele é muito mais do que socorro. Não entendi, pastor? Ele é socorro bem presente na hora da angústia.
Oh, meu irmão, por que eu enfatizo isso? Porque eu posso ser socorro, mas eu não posso ser bem presente. Eu posso ser socorro para cada um de vocês, mas socorro bem presente é Deus dizendo: ainda que você venha estar à beira da morte, mas não se preocupe, ainda que venha falecer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, diz o Senhor. Isto é ser socorro bem presente. Eu vou tentar ilustrar aqui para os irmãos entenderem melhor o que é socorro bem presente. Não, copo de água ainda não, senão vai cair. Chave do carro. Os irmãos estão vendo aí? Isso aqui, ó, um objeto. Isso aqui poderia estar representando aqui, claro, é um objeto, mas poderia ser qualquer coisa, até mesmo uma pessoa. Socorro é isto. Vem cá, Davi, por gentileza, filho, vem cá. Pensa no menino atentado, é isso aqui, ó. Deus faz uma obra de verdade mesmo, viu? Esse menino eu conheci desse tamanho assim, ó. O pai dele, pastor Maia, foi meu pastor. Pastor Ismael Rude, tantos outros conhecem, um homem de Deus, meu pastor, que me ensinou muito. E Deus fez a obra mesmo na vida desse menino, porque pensa no menino que dava trabalho na igreja. Socorro. Socorro é isso aqui, ó. Cai, mas não cai. Eu, como sendo um socorro, o que eu posso oferecer a esta pessoa, que, se fosse o caso, estivesse querendo se jogar de um precipício, de um viaduto, o que quer que fosse? Eu posso oferecer socorro para ela. Eu pego e tiro essa pessoa da beira do precipício para que ela não caia. Mas o que é socorro bem presente? Socorro bem presente é isso, ó. Ó, cai, mas não cai, a pessoa pulou. O socorro bem presente é isso, ó. Ainda que venha a cair, o socorro bem presente da parte de Deus estará com as suas mãos lá. Obrigado, filho. Estará com as suas mãos lá para amparar da queda. Tem um ditado aí dizendo que do chão não passa, mas aquele que serve ao Senhor, ele pode até sofrer alguns danos físicos, mas a sua vida está na palma das mãos do Senhor, porque Deus não é como nós. Deus é um Deus de memória. Deus é um Deus que diante dele, ele tem um memorial. Deus não é como nós, que deita e dorme, esquece aquilo que ele prometeu para mim, aquilo que ele prometeu para você. Ei, eu tenho algo da parte de Deus para dizer para você nesta noite, e a palavra é: deite em paz, meu irmão, deite em paz, minha irmã, durma em paz, porque é o Deus que cuida de você. Ele não só cuida, mas como ele cuida dos mínimos detalhes. Este é o Deus socorro bem presente na hora da angústia. Bem presente na hora da angústia. E todo socorro, ele vem acompanhado de livramento. Guarde isto. Todo socorro, quando vem da parte do Senhor, ele vem acompanhado de livramento. Quantos de nós que estamos aqui, que já recebemos alguma palavra de homens, de mulheres de Deus, dizendo: Deus está te dando livramento? Quantos de nós? Quantos livramentos que eu já recebi? Que alguém chega e diz assim: olha, Deus está te dando um livramento. E às vezes só diz isso: Deus está te dando um livramento. E nós, tão céticos que somos, muitas das vezes, nós falamos assim: mas será verdade? Porque às vezes nós somos igual aquele funcionário que ele chega lá para a pessoa do RH e diz assim: olha, pode cancelar o meu plano de saúde. E ele diz: mas por quê? Porque eu não estou usando. Ora, você não paga para poder usar. Você paga para um eventual problema de saúde. Bom é você não poder usar. E quando Deus diz: eu estou te dando livramento,
É porque nós queremos ou identificamos como milagre aquele ou aquilo que é palpável. Nós queremos ver. Nós queremos de fato sentir que houve um milagre. Quando Deus fala que está dando livramento, é porque Deus não está preso neste espaço físico nosso, nesse tempo nosso. Deus já está lá no nosso futuro, sabendo o que nos aconteceria e quebrando o laço lá na frente. É por isso que o salmista ele disse que ele quebra o arco e corta a lança. Quando ele diz que ele quebra o arco, ele está quebrando o mal pela raiz. Ele está tirando a possibilidade de quem? Do inimigo entesar o arco e nos acertar. Ele quebra o mal pela raiz para que não solte a flecha. Dizendo, estou te dando um livramento aqui, porque a tua vida poderia ser interrompida lá na frente. Por quê? Porque Ele é socorro bem presente. É Ele quem te socorre. Você lembra de Daniel? Deus poderia ou não livrá-lo da cova dos leões? Sim ou não? Mesaque, Sadraque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, poderiam ou não livrá-los para que eles não pudessem ser jogados na fornalha de fogo ardente, sim ou não? Mas Deus fez questão de ser socorro bem presente para eles lá dentro. A minha irmã lá atrás, é esposa do Lila, né? Do Lila, deu sinal, filha, com a tua mão assim? Desculpe, não, eu não conheço praticamente... Acho que 50% da igreja eu ainda não conheço por nome. Me perdoe por nossa irmã Edneia. Deus manda dizer para você, filha, que Ele é um Deus de memorial. Ele é um Deus de memorial. E o que eu vou dizer aqui é chover no molhado, e você sabe disso. Deus não se esquece. Ele não se esqueceu. E Ele não se esquecerá de nenhuma das palavras que Ele te disse ao decorrer deste ano. Tudo que Ele te fez lembrar ao decorrer deste ano está em pleno vigor daquilo que Ele já está fazendo. Ele manda dizer mais para você, filha. Que eu via uma agitação muito grande sobre você. Eu via como se você estivesse assentada no sofá da tua casa, e você levantava, você ia no quarto, você saía do quarto, você ia na cozinha. Eu vi uma inquietação muito grande, e Deus falava comigo, diga para ela aquietar o coração dela. Em outras palavras, diríamos lá na minha cidade, aquietar o facho, porque eu sou o Deus que trabalho em pró e pela vida dela, da casa dela. Há um memorial diante do Senhor, e neste memorial está registrado palavra por palavra daquela que você tem depositado aos pés do Senhor. Não te preocupe, porque Deus é especialista em transformar gemidos em palavras, porque muitas das vezes a gente fala, a gente ora, e parece que a nossa oração não passou deste teto, e parece que o céu muitas das vezes, ele se tranca, ele se faz de bronze, mas é nesta hora que Deus está dizendo, ei, continue orando mais um pouco, porque aquilo que eu vou fazer será algo notório, e não será para envergonhar os teus inimigos, porque Deus não precisa dar satisfação para ninguém. Ele vai fazer para que o nome dele seja glorificado no meio da tua casa. Você crê? Você crê? A igreja acredita? Glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluias. Daniel, fica tranquilo, filho. Fica tranquilo. Eu estarei contigo lá dentro. Quando o Senhor disse a Moisés,
eu sou o que sou, eu entendo Deus dizendo: eu serei aquilo que você precisar que eu seja. Eu serei o teu socorro, eu serei o teu escape, eu serei a tua provisão. Ou você acha que quando estes homens falaram que Deus era socorro, eles estavam mentindo? Ou você acha que quando estes homens, eles salmodiavam, falando que Deus era fortaleza, eles estavam simplesmente falando palavras ao vento? É porque eles tinham experimentado de fato quem era Deus. Sabe? Aquela criança que quando ela vai andando, e aí nós pais, mães, diz, vem filho, vem, né? A criança está aqui em cima, ela vem correndo e o pai está lá embaixo de braços abertos e diz assim, pode se jogar, e a criança, ela confia plenamente, porque ela sabe que se ela se jogar, o pai, a mãe vai segurá-la. O que falta de nós, muitas das vezes, é esta confiança, é esta sensibilidade, de saber que quem está lá embaixo, ele não apenas está lá embaixo, ele também está lá em cima, ele está lá na frente, ele está atrás, ele está do lado. Então aonde nós cairmos, nós não vamos ficar prostrados, porque ele vai segurar em nossas mãos e dizer, está seguro nas minhas mãos. Ele é socorro bem presente. Sabe, queridos, quando eu leio esse salmo, este verso primeiro em especial, Deus é o nosso refúgio, essa primeira parte, Deus é o nosso refúgio, algumas coisas do interior me vêm à mente, porque a gente aprende com muitas coisas do contexto de roça, do contexto agrícola. E eu me recordo, e não faz muito tempo isso, eu morava em uma fazenda, e meus 11, 12 anos de idade, diversas criações que havia no quintal de casa, a gente fala terreiro lá, terreiro de casa, não entenda por qualquer outra coisa, terreiro lá é quintal, e não é quintalzinho de 2x3 não, é quintal de verdade, que é quase uma fazenda. Aí você imagina diversos tipos de criação. Você tem a galinha que ela cria o patinho com o filho dela. Como assim, pastor? Porque a galinha, quando estava chocando, a gente pegava o ovo da pata, não ovo de pato, porque pato não bota. A gente pegava o ovo da pata e colocava para chocar na galinha. O Irã já fez isso também, que eu sei. Pegava o ovo da pata, ou às vezes o ovo da galinha da Angola, tô fraco, que para nós lá é cocá, e colocava para chocar na galinha. E quando nascia aqueles pintinhos, ou né, vinha à vida aqueles filhotinhos, que poderia ser os patinhos, ou os cocazinhos, a galinha da Angola, estava a galinha andando com um monte de patinho atrás. Para eles, era a mãe deles. E menina tentado, como sempre foi, pelo interior afora, um belo dia, o tempo começou a mudar para chuva, começou a trovoar, começou os relâmpagos, o tempo virou. E de repente as aves começavam a procurar o espécie de árvore para poder se agasalhar ou empoleirar, como a gente fala no interior. O gado procurou o curral, as vacas procurou os cantinhos, e de repente aqueles patinhos, que em tese era filho da galinha, a galinha subiu para se acomodar, esconder a tempestade, e os patinhos ficou correndo de um canto, correndo de outro, desesperado. Eu entrei dentro de casa e fiquei só na tocaia olhando aqueles patinhos desesperados. Corre de um canto, corre de outro. E eu me divertindo com aquela cena. Eu era uma espécie de um tentador que estava lá olhando para eles.
como quem estava dizendo assim, ó, deu ruim para eles. A galinha, quando de repente o vento começou a soprar aqueles pés de árvore que tinha no quintal de casa e caía. Vocês conhecem jaca, né? Não é a melancia que caía de lá de cima, não. Tem gente que acha que melancia ainda dá no pé lá em cima, né? Caía cada jaca desse tamanho perto dos patinhos ali. O vento chacoalhando os frutos daquelas árvores, patinho correndo de um canto, correndo de outro. Eu lá de dentro só na tocaia. Daqui a pouco aquela galinha que estava lá em cima, ela viu o desespero daqueles pintinhos, ou daqueles patinhos que eram filho delas por adoção. Alguém já pegou aí essa expressão? Eram filhos dela por adoção. Ela deu um pulo lá de cima e veio com as suas asas abertas. Ela não se importou com aqueles frutos pesados que estavam caindo. Ela enfrentou a tempestade, como quem estava dizendo: são os meus filhos, e por eles eu enfrento qualquer tipo de tempestade. Ela pulou, e quando ela pula lá de cima, ela pula com as asas abertas. E ela vai arrebanhando um por um embaixo das suas asas. De maneira que o vento era tão forte que assoprava ela para um canto, ela ia com as suas asas abertas, e quando um patinho ia saindo debaixo da asa dela, ela cuidadosamente com o seu bico trazia novamente para debaixo de si. Cada jaca que caía quase em cima dela, eu lá de dentro dizendo: não vai aguentar não, não é possível, não vai aguentar não. Daqui a pouco ela ia para um lado, ela ia para o outro. Sabe o que é que Deus está dizendo para cada um de nós aqui nesta noite? A palavra dele ele é refúgio para você. A exemplo desta ave mãe aqui, Deus, ele cuida de cada um de vocês, de cada um de nós, porque ele não só é socorro, mas como ele é bem presente na hora da angústia, diz o Senhor. Oh, meu irmão, mas não eram filhos dela, era patinho. O que tinha a ver? Mas era filho dela. Era adotado, mas era filho dela. Vede as aves do campo, o lírio dos campos. Eles não trabalham nem fiam, todavia o Pai dá o seu sustento na estação própria. Você acha que de você ele não vai cuidar? Você acha que de nós ele não vai cuidar? Você acha que o livramento não vai chegar? É por isso que ele disse: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Ele não disse se passares, ele disse quando passares. Se ele disse quando passares, é porque ele sabia que nós iríamos passar. Não era condicional: olha, talvez vocês vão passar. Ele disse: quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. E quantos de nós passamos por chamas terríveis, chamas da provação, chama da humilhação. Mas fica tranquilo, porque o Senhor está passando com cada um de nós. Eu não quero ser longo aqui na palavra, já quero encerrar. Mas eu quero dizer à amada igreja do Senhor: permita-se experimentar o cuidado de Deus. Aí você está dizendo: eu me jogo ou não me jogo? Se jogue, porque você vai cair nos braços do Senhor. Você não vai cair nos braços de alguém que não entende de amor.
Mas e os meus pecados? Fica tranquilo, porque Ele sabe tratar, Ele sabe cuidar. Ele não vai te receber com pedras nas mãos, como fizeram aqueles fariseus que tentaram linchar aquela mulher. Não, Ele sempre terá uma palavra, sobretudo de amor por nós. Sabe por quê? Porque Ele não só é socorro, Ele é bem presente, Ele te assiste. Ele não só te assiste, Ele participa. Ele está conosco. Ele está conosco. E Ele não se contenta em apenas mandar um anjo, Ele vai pessoalmente. Quando Moisés recebeu a notícia de que era um anjo que iria acompanhá-los, Moisés disse: não, negativo, eu preciso que o Senhor vá conosco, porque se o Senhor não for conosco, faz o seguinte, nós não vamos levantar acampamento daqui. Queria claro que Deus iria com Moisés. Deus estava testando Moisés, se a presença dele era suficiente, era bem-vinda no meio do arraial. E é isso que Ele faz conosco. É como aquela passagem que outra feita nós ministramos aqui, lá do Senhor, com os 2 discípulos no caminho de Emaús, que Ele fez como quem ia adiante, esperando receber o convite para entrar dentro da casa. É assim que Deus faz conosco. Ele quer ser convidado, Ele quer ser convidado, porque nós convidamos muitas coisas a entrar em nossas vidas, muitas pessoas que não são do nosso hall de amizade, nós aceitamos nas nossas redes sociais, nós aceitamos no nosso convívio social, mas falta convidar aquele a quem é mais importante na nossa vida. Ele quer nos presentear com a sua proteção, com os seus cuidados, com o seu amor, com o seu jeito tão doce de tratar o homem, de tratar a humanidade. Nosso Deus é um cavalheiro, Ele é educado. Não fique pensando que, a exemplo dos partidos que estão nesse momento se degradando, querendo usurpar a atenção de parcela da sociedade, e aqueles que não se encaixam com a visão deles, não serve, é taxado como retrógrado. Não, o nosso Deus não é assim. Enquanto muitos são descartáveis para muitos segmentos partidários, o nosso Deus não é assim. Ele diz: vem filho, vem experimentar do meu amor, vem experimentar dos meus cuidados, vem experimentar da minha proteção. Eu vou te mostrar o que é amor de verdade. Você recebe essa palavra, querido? Curve a tua cabeça, por gentileza. Senhor amado, a tua palavra que nós acabamos de fazer o uso dela, Senhor, e ela mesma diz que ela não voltará para ti antes que ela cumpra o papel para aquilo a qual ela foi enviada. Os teus filhos, Senhor, que aqui estão, e outros que estão acompanhando, Senhor, pelo culto online, acompanha-os também, Senhor, de uma forma especial. Alcance-os, Senhor, de uma forma sobrenatural. Os nomes que aqui foram citados no momento da oração, Senhor. Pai bendito, pela tua serva e pela tua igreja que em uma só voz orou a ti, apresentando-os. Vai de encontro, Senhor, naquele leito de hospital. Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, basta uma palavra apenas direcionada da tua boca e tudo mudará. Senhor, nós te servimos porque nós sabemos aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Mas muito mais daquilo que o Senhor é capaz de fazer, nós te conhecemos, nós te servimos pelo que o Senhor é. Pai bendito, é no teu nome que nós oramos,
É no teu nome que, como igreja, nós nos levantamos neste momento em oração e nós ministramos a cura. Aonde quer que estejam essas pessoas, alcance-os de uma forma especial, porque nós ministramos a tua palavra aqui nesta noite, aonde diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e além de fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Pai, muito obrigado pela tua palavra, nós te louvamos e nós te agradecemos, em um santo nome de Jesus, e a igreja vitoriosa diz amém, amém. Deus abençoe, querido, receba esta palavra da parte do Senhor, as palmas aplaudem e adorem o Senhor. Obrigado, pastor, Deus abençoe.